Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. No início dos anos 80, Nova York e Connecticut de repente foram abalados por 8 assassinatos, todas as vítimas sendo mulheres jovens na adolescência ou no início dos 20 anos. Não apenas isso, todas elas foram mortas da mesma maneira e mostravam sinais de abuso sexual. Enquanto a polícia procurava extensivamente pelo que parecia ser um serial killer à solta, sua investigação os levou a Michael Ross, então apelidado de o Estrangulador da Beira de Estrada. Michael ganhou o apelido devido ao seu método de escolher suas vítimas e como ele as matou. Nascido em 26 de julho de 1959, ele cresceu com 3 irmãos mais novos na granja de sua família no Brooklyn, Connecticut. Apesar de ter uma vida conturbada na frente da família, Michael se destacou na escola e se formou na prestigiosa Universidade de Cornell, com o diploma de Economia em maio de 1981. No entanto, sem o conhecimento de todos, ele cometeu seu primeiro assassinato naquele mesmo ano enquanto estudava em Nova York. Em 1984, ele assassinou mais 7 mulheres antes de ser finalmente preso. A primeira vítima de Michael foi Dung Ngoc Thu, uma estudante vietnamita de 25 anos em Cornell, que estava em seu primeiro ano de pós-graduação. Em 12 de maio de 1981, ela foi vista pela última vez estudando no campus da Warren Hall, mas quando não voltou para sua pensão, seus entes queridos chamaram a polícia. Cerca de 5 dias depois, o corpo de Thu foi encontrado em Fall Creek, Georgia, onde Michael empurrou para um lago depois de estrupá-la e estrangulá-la. Mais tarde, trabalhando como agente de seguros, ele matou Tammy Williams, de 17 anos, em 5 de janeiro de 1982, em sua cidade natal, no Brooklyn. Tammy estava voltando para casa da casa do namorado quando Michael a sequestrou perto da fazenda de sua família e começou a estrupá-la antes de estrangulá-la. Infelizmente, embora seus entes queridos pensassem que ela estava viva, o corpo de Tammy foi encontrado vários anos depois, escondido em uma parede de pedra. Apenas 8 semanas depois de assassiná-la, Michael atacou Paula Pereira, de 16 anos, de Waukegan, em Orange County, Nova York. Ela pegou uma carona com ele depois da escola, em março de 1982, para ir até a casa do namorado, mas foi a última vez que alguém a viu. Michael estuprou e estrangulou Paula em uma estrada secundária na vizinha Medleton, jogando seu cadáver em um pântano, onde ela foi encontrada dias depois, em 20 de março de 1982. No mesmo ano, ele pegou Deborah Smith Taylor, 23 anos, nativa de Griswold, Connecticut, que estava andando na beira da estrada perto de Danielson.
Em 15 de junho de 1982, ela e o marido ficaram sem gasolina e saíram para procurar um posto de combustível, quando Michael a levou para seu carro, onde ele estuprou e sufocou como suas vítimas anteriores. O corpo de Deborah foi encontrado 3 meses depois em Canterbury, Connecticut. Depois de um intervalo de mais de um ano, ele atacou Robin Dahl Stanviski, uma garota de 19 anos em Norwich, Connecticut. Em algum momento, por volta de 16 de novembro de 1983, Michael estuprou e estrangulou Robin depois de pegá-la enquanto ela estava pedindo carona. Seu corpo foi encontrado uma semana depois, em 23 de novembro de 1983, por alguns corredores na estrada do hospital Uncas-on-Thames, em Norwich. Em 22 de abril de 1984, o assassino adicionou mais 2 vítimas à sua lista, April Brunei e Leslie Shelley, 2 amigas de 14 anos de Griswold. Michael sequestrou as meninas perto de uma pizzaria. Ele então começou a amarrá-las e amordaçá-las, antes de agredir sexualmente e estrangular April. Enquanto Leslie, aterrorizada, a observava, ele a estrangulou antes de jogar os 2 corpos em um bueiro em Preston, a cerca de 9 milhas de distância de sua cidade natal. A última vítima do estrangulador da beira da estrada foi o Andy Barbewood, de 17 anos, de Lisboa, que pegou em seu carro em uma rodovia em 13 de junho de 1984. Infelizmente, ela teve o mesmo destino de todas as 7 meninas anteriores, e seu corpo foi encontrado 2 dias depois sob uma pilha de pedras. No entanto, o trágico assassinato de Wendy finalmente levou a polícia a capturar Michael quando algumas pessoas testemunharam que a viram entrar em um veículo cuja descrição correspondia a seu carro. Depois de vasculhar os registros dos veículos, as autoridades se concentraram em Michael, já que ele morava em Jewett City, que ficava perto de onde todos os corpos foram encontrados. Além disso, o que ajudou a polícia a conectar uma pessoa aos assassinatos foi que todas as vítimas também foram estranguladas por trás. Com todas as evidências no lugar, Michael foi preso no final de junho de 1984 pelos assassinatos de 6 vítimas de Connecticut. Ele acabou confessando seus crimes e até levou a polícia aos locais onde havia jogado os corpos de Tammy, April e Leslie. Em novembro de 1985, ele não contestou o assassinato de Deborah e Tammy e foi condenado a 120 anos de prisão. Pelos últimos 4 assassinatos que cometeu, bem como por estuprar Wendy e Robin, Michael foi condenado à morte em junho de 1987 em Connecticut. Em 1987, ele admitiu ter matado Tu e, em 1994, confessou o assassinato de Paula. Para este último, ele se declarou culpado em 2001 e foi condenado a 8 1/3 a 25 anos de prisão em Nova York. Embora o júri aparentemente sentisse que ele não era mentalmente competente para ser julgado, ele próprio apoiou sua sentença de morte, tanto em 1994 quanto em 2000, o tribunal manteve as condenações anteriores. Como os psiquiatras afirmaram que Michael não estava mentalmente saudável o suficiente para concordar com a pena de morte, sua execução foi adiada algumas vezes. Assim, Michael Ross passou cerca de 18 anos no corredor da morte na instituição correcional de Osborne em Somers, Connecticut, e em 13 de maio de 2005, ele foi finalmente executado por injeção letal.